Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o 3D Style com mais um vídeo para vocês. A próxima parte é o preenchimento. Como a maioria das portas que são feitas de madeiras, que não são totalmente sólidas, e possuem baixo núcleo de densidade, as impressões 3D FDM são geralmente impressas com preenchimento de baixa densidade também. A maioria dos programas de fatiamento irão imprimir um padrão de 18 a 20% de preenchimento, o qual é perfeitamente adequado para a maioria das aplicações nas impressões 3D. Ele também permite impressões mais rápidas, essa densidade baixa de preenchimento, você tem impressões mais rápidas e com custos mais acessíveis. A primeira ferramenta é justamente a densidade de preenchimento. Uma maior densidade de preenchimento define a quantidade de plástico utilizado no interior da impressão. Uma alta densidade de preenchimento significa que há mais plástico no interior de sua impressão, levando a objetos mais resistentes. Uma densidade de preenchimento por volta de 20% é utilizada para modelos com apenas propósito visual, que não vai sofrer danos, força mecânica, tipo assim. Então, a propósito visual, 20% está de boa. Densidades altas podem ser utilizadas para extremidades do objeto, por exemplo, que qualquer tração assim você pode estar quebrando. Então, você bota nas extremidades uma densidade, você pode colocar nas extremidades do objeto uma densidade mais alta. No Cura a gente tem a opção, eu nunca utilizei, mas é bem interessante, são os passos graduais de preenchimento. Um gradual preenchimento ele vai reduzir a quantidade de preenchimento utilizada por diminuir o percentual de preenchimento nas camadas inferiores. E todo passo gradual de preenchimento divide o percentual de preenchimento por um fator de 2. Por exemplo, se eu estou utilizando 20% de preenchimento, eu vou ter 20% de preenchimento nas camadas superiores e nas inferiores ele vai pegar esse 20% e vai dividir por um fator de 2, ou seja, camada superior 20% de preenchimento e as inferiores eu vou estar utilizando 10% de preenchimento. Eu divido 20% por 2. E assim, passos graduais de preenchimento. Material. O material está relacionado com o tipo de filamento que você utiliza. O que eu utilizo é PLA. Então, temperatura de impressão de um PLA é por volta de 200 graus Celsius. O que é isso? É a temperatura utilizada na impressão do objeto. Corresponde à temperatura que o rotente tem que ter para derreter o filamento durante a impressão. Dependendo do tipo de filamento, essa temperatura pode mudar. O recomendado é que você esteja atento à descrição apresentada pelo fabricante do seu filamento. O filamento que eu utilizo, a temperatura do rotente, a temperatura de impressão, tem que estar em 200 graus Celsius, em média. Temos outra ferramenta que é a temperatura da mesa de impressão. Aumentar a temperatura da mesa de impressão é uma alternativa para aumentar a aderência do material extrusado à mesa de impressão. E essa temperatura ela varia de acordo com o tipo de filamento utilizado e o tipo de adesivo que você utiliza. O que eu mais utilizo é o spray de cabelo e eu coloco a mesa de impressão, como eu imprimo PLA, por volta de 60 graus. Então, boto 60 graus, porque o PLA pede num adesivo como esse, que é o spray de cabelo. Se eu fosse usar, por exemplo, a fita de pintura azul da 3M, que ela imprime em mesa fria. Então, eu não precisaria, eu botaria 0 graus, eu botaria uma mesa fria para poder imprimir. Então, isso vai depender do material e do tipo de adesivo. Diâmetro. Essa ferramenta você ajusta com o diâmetro do filamento que você está utilizando. Geralmente é 1,75 milímetros, mas pode ser também 2,85 milímetros, dependendo do fabricante. Então, eu utilizo 1,75. Fluxo. O fluxo é a quantidade de material que necessita ser extrusado por unidade de tempo. É baseado no diâmetro do filamento e a velocidade de impressão. O fluxo é sempre 100%, o que significa que a quantidade de filamento extrusado irá coincidir com a quantidade calculada necessária. Essa ferramenta é dificilmente alterada, tendo em vista que o cálculo é feito automaticamente. Contudo, pode ajudar a aumentar ligeiramente o fluxo quando filamentos flexíveis são utilizados. Não é aconselhável você aumentar o fluxo para compensar uma baixa extrusão. Isso funcionará apenas temporariamente
e não solucionará a causa da baixa extrusão, que algumas pessoas tendem a fazer isso, né? Habilitar a retração. Essa ferramenta, o que é a retração? É o movimento de recuo do filamento necessário para prevenir a deposição de material durante os movimentos de deslocamento que a extrusora realiza durante a impressão sobre uma área não impressa. Ao usar retração, você previne o que a gente chama de stringing, que é o encordamento, que são os fios finos de plástico entre as partes impressas, resultando em um modelo final mais limpo, aqueles fiapinhos. Deve-se ter cuidado com materiais flexíveis ou modelos que requerem muitas retrações, pois podem levar ao grinding. O grinding do filamento é quando o filamento ele acaba cavando, né? Então, para evitar isso, você tem que tomar cuidado, né, com relação à retração. Eu vou ter um vídeo posterior que eu vou falar um pouco mais sobre retração, porque tem alguns parâmetros dentro da retração, como velocidade de retração, a distância da retração, que isso a gente vai abordar em um outro momento. Velocidade. Na parte de velocidade, você tem um parâmetro que é a velocidade de impressão. A velocidade de impressão ela vai definir em qual velocidade, geralmente milímetros por segundo, o rotente se move enquanto imprime, né? Então, baseado nessa ferramenta, fatiadores como o Cura irá também calcular quão rápido o filamento deve ser extrusado. Uma alta velocidade de impressão irá levar a um tempo de impressão mais curto. Porém, tenha em mente que aumentando a velocidade de impressão significa que você deve também aumentar a temperatura para assegurar que o plástico seja propriamente derretido. Né? Então, é isso. É outro parâmetro que a gente muda bastante. Se eu quero um objeto com a resolução mais alta, o interessante é que você coloque uma velocidade de impressão mais baixa, né? Volta de 40, 30%, ou 40, 30 milímetros por segundo de velocidade de impressão, você tem melhor resolução. Mais uma vez o Craftware, mostrando aqui a velocidade de impressão com 30 milímetros por segundo. A gente pode perceber na imagem ao lado o bico de impressão nessa velocidade. Agora com 50 milímetros por segundo e posteriormente uma velocidade de impressão de 60 milímetros por segundo. Velocidade de percurso é uma outra ferramenta, e essa é a velocidade na qual a cabeça de impressão move-se quando não está extrusando, ou seja, quando a cabeça de impressão está se movendo de um ponto ao outro. Uma maior velocidade de percurso reduz a chance do filamento vazar do bico, né? Resultando em um objeto mais limpo. Por outro lado, uma velocidade muito alta significa que o nozzle ele pode acabar batendo uma parte já impressa, podendo danificar ou deformar o objeto através, né, dessa batida do bico aquecido. Isso pode ser prevenido utilizando o que a gente chama de Z-Hope, que é um salto do Z. Eu vou passar de um ponto para outro, vou fazer um saltozinho, por favor. E aí eu faço isso quando estiver retraindo, né, na parte de retração. Isso aí, quando eu fizer um vídeo sobre retração, a gente vai ver um pouco mais sobre. Mais uma vez o Craftware, a gente vendo aqui a velocidade de percurso com 120 milímetros por segundo. Agora alterando para 50 milímetros por segundo. Posteriormente 100 milímetros por segundo. Outra parte é a refrigeração. Habilitar a refrigeração. É a ferramenta que você pode habilitar ou desabilitar o cooler, né, que fica em frente à cabeça de impressão. Né? Então você pode habilitar ou desabilitar durante a impressão. O cooler da cabeça de impressão irá assegurar que o material seja adequadamente resfriado antes da próxima camada ser depositada, especialmente em camada com curto tempo de camada e as camadas que tenham pontos ou curvaturas. Então, resfriar irá aumentar a qualidade de impressão. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, peço que dê um like no vídeo, que isso ajuda bastante. Se inscreva no canal e ative o sininho para os próximos vídeos vocês serem avisados. Beijos, até a próxima. Tchau!